Nesse vídeo eu gostaria de deixar umas palavras sobre a lei de Deus. A segunda das três partes principais do livro de Êxodo começa no capítulo 19 e vai até o final do capítulo 24. Ela trata da entrega da lei e da proclamação da aliança mosaica. A lei se apresenta em três partes: mandamentos, juízos e ordenanças. Devemos ter em mente certas considerações importantes se quisermos compreender corretamente o motivo de a lei ter sido dada, marcando assim o novo relacionamento entre Deus e Israel. A aliança mosaica, em termos estritos, não foi um novo pacto, mas uma extensão da aliança abrâmica. O tema da aliança é introduzido a Israel no Sinai da seguinte forma. Note o que a Bíblia diz. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, essas palavras estão em Êxodo, capítulo 19, versículos 4 a 6. Qual o significado de minha aliança aqui, nesses versículos? A referência é feita sem dúvida e sem qualquer explicação, como se tratasse de algo já conhecido de Israel. Só podemos ficar sabendo se retrocedermos a ocorrências anteriores desta palavra aliança. Nós a encontramos duas vezes antes disso, em Êxodo, mesmo livro. Em primeiro lugar, no capítulo 2, versículo 24, lemos o seguinte: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. A seguir, no capítulo 6, versículos 4 e 5, lemos: também estabeleci a minha aliança com eles, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó, para dar-lhes a terra de Canaã. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então, em ambas as referências, lembrar se reporta à aliança abrâmica, e especialmente, portanto, a Gênesis capítulo 15 e capítulo 17, em cujos capítulos temos o selo. Note o capítulo 15, versículos 17 e 18, e o sinal no capítulo 17, versículo 10, da aliança com Abraão. Em Gênesis capítulo 17 e Êxodo capítulo 2, versículo 24, não há qualquer menção de outra aliança divina. Fica então perfeitamente claro que ao dizer a Israel no Sinai, guardardes a minha aliança, Deus se refere à aliança abrâmica. Geralmente, a entrega da lei no Sinai, a formação da aliança e a formação da aliança mosaica são mal entendidas porque não se capta corretamente a sua relação com a aliança abrâmica. É necessário conhecer dois fatores básicos a respeito da aliança abrâmica. Primeiro, a base da aceitação de Abraão foi a sua fé, Gênesis capítulo 15, versículo 6. E segundo, a parte de Abraão na aliança consistia simplesmente na persistência sincera na fé e na retidão. Note o que Deus diz: anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti. Gênesis capítulo 17, versículos 1 e 2. Quando a obediência, a aliança foi ordenada novamente no Sinai, a entrega da lei não tinha a finalidade de trocar a aliança abrâmica, baseada na fé, por outra, baseada em obras. Por conhecer o coração do homem decaído, Deus não impôs, naquela ocasião,
a guarda da lei moral como uma nova base de aceitação. Absolutamente não. Junto com os mandamentos, na elaboração da aliança abrâmica no Sinai, encontrava-se a provisão das ordenanças, que apontava para a expiação de Cristo e mostrava a base real da aceitação mediante a fé. Canaã seria possuída e a nação ainda seria abençoada, no fundamento da promessa e da fé. A razão pela qual a aliança mosaica acabou por colocar Israel sob a maldição da lei, em vez de uma bênção mais completa, encontra-se na reação negativa do povo a ela. Como a narrativa aparentemente indica, e a história subsequente de Israel confirma, o povo hebreu, desde o princípio, parece ter mudado a ênfase da base na fé para a da aceitação baseada em obras, de modo que, para sempre, depois disto, nas palavras de Paulo, eles procuram estabelecer a sua própria justiça. Romanos capítulo 10, versículo 3. Veja a autoconfiança em sua resposta no Sinai, vinda da boca deste povo. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Êxodo capítulo 19, versículo 8. Tudo que falou o Senhor, faremos e obedeceremos. Capítulo 24, versículo 7. Com certeza, esta declaração autoconfiante contém grande dose de arrogância. Em soberana sabedoria e conhecimento, o final, desde o princípio, Deus, tolerantemente, recebeu o povo na situação em que estava. Deu-lhes a lei e prometeu bênçãos abundantes caso obedecesse. Mas, em vista da atitude errada de Israel no Sinai e depois dele, podemos ver como a sua experiência sobre a aliança mosaica se transformou na mais triste tragédia de toda a história do povo hebreu.